Olá, pessoal. Vamos iniciar agora em nosso curso de revisão em processo penal uma nova fase. Ou seja, a partir de agora, nós iremos entrar em cada artigo do Código de Processo Penal, comentando cada um deles. Lembrando que o nosso curso é um curso de revisão em processo penal. Então, a gente vai direto ao ponto, a gente vai comentar o que é que interessa para as provas da OAB dentro de processo penal. E hoje, então, nós vamos entrar, vou começar a apresentação aqui da, da nossa aula, para já mostrar para vocês o que é que a gente vai tratar do assunto de hoje, que já é ali no artigo 1º, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui, para a gente entrar na apresentação e vocês se situarem aí com a nossa matéria. Bom, já deixei aí os meus contatos nas aulas anteriores, né? Nós vamos falar então hoje do artigo 1º, né? Esse artigo 1º que muitas vezes passa batido aí por vocês, então vou fazer algumas observações. O artigo 1º, eu já havia destacado em aulas anteriores que a lei seca no Código de Processo Penal ela é importantíssima para aprendizado. Então, ainda que você não tenha facilidade de fazer leitura de lei seca, eu indico sempre que vocês tenham sim um contato no processo penal, porque fazer leituras iniciais de doutrina realmente não é o melhor caminho. Então, você tem que ter um contato constante com a lei seca para depois buscar os resumos ou ler algum manual. No artigo 1º aqui, vê que ele fala: processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por esse código, ressalvados. Aí ele vem trazendo uma série de ressalvas do inciso 1º ao 5º, colocando quando que o Código de Processo Penal não será regido no nosso ordenamento jurídico. Então, ele diz que a regra é a aplicação do Código de Processo Penal no território brasileiro, princípio da territorialidade, e traz as ressalvas. Vamos lá, então. Esse artigo 1º, ele traz a adoção expressa do princípio da territorialidade, ou seja, o locus regit actum. Tem uma observação que eu coloquei para vocês aí, que na verdade não é uma alteração de jurisdição, mas é que lá no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, o Brasil aderiu ao Tribunal Penal Internacional, que é uma jurisdição, entre aspas, complementar, onde é possível, inclusive, a emissão de pessoas, né, a extradição de pessoas para o julgamento nesse Tribunal Penal Internacional. No debate doutrinário, muitos doutrinadores dizem que isso sim é um exercício de jurisdição, tendo em vista que é possível o encaminhamento de brasileiros, né, para julgamento nesse Tribunal Penal Internacional. Mas o que na verdade, isso não é muito cobrado em prova de OAB, de concurso público, o entendimento que se dá, mas aqui no nosso curso nós adotamos o entendimento de que é jurisdição complementar. Agora, o que é importante você saber? Que o Código de Processo Penal é adotado em todo o território brasileiro, né? E as exceções são trazidas nos incisos. Quanto a essas exceções contidas lá nos incisos, que eu coloquei no slide anterior, o que é importante vocês guardarem? Primeiro deles, que os agentes diplomáticos não estão sujeitos à lei processual penal brasileira. O tratamento do cometimento do crime para os agentes diplomáticos não é aplicado, eles não aplicam a sujeição do Código de Processo Penal. Agora, cuidado, agentes diplomáticos é diferente de agentes consulares. E a jurisprudência do STF fez literalmente essa separação, dizendo que, quanto aos agentes consulares, porque tem diferença entre os diplomatas e os cônsules. Então, o tratamento dos agentes consulares, eles serão imunes quando praticarem no exercício de suas funções
os exercícios dos serviços consulares, que são até, de certa forma, semelhantes aos diplomatas, mas eles não são exercentes da diplomacia em si. Então, quando os agentes consulares não cometerem os crimes no exercício da função, ele será processado de acordo com o Código de Processo Penal. Então, façam essa diferença aí, cuidado com isso. Lembrando também que os tratados de direitos humanos, quando recebem a incorporação no nosso ordenamento de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, até copiei aí, que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, do Senado, em 2 turnos em cada uma delas, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, são tratados de direitos humanos com esse quórum extra qualificado, vamos dizer assim. Aí eles recebem o status de emenda constitucional. E aí aqui é assunto mais de direito constitucional, não é tão interessante, vocês já devem ter conhecimento disso, que é a questão da incorporação como emenda constitucional ou da supralegalidade e até, quando não existe nenhum deles, do controle de convencionalidade, né, que vocês também devem ter aprendido lá no curso de Direito Constitucional do meu amigo Gabriel, que é colega meu da docência, e eles têm aí um curso de Direito Constitucional que, com certeza, ele vai tratar desse assunto aí. Então, fica aí uma dica aí para vocês assistirem ao curso de Direito Constitucional do professor Gabriel. E também não se aplicam os julgamentos dos crimes de responsabilidade de algumas autoridades, como o presidente da República, o vice, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, que está contido lá no artigo 52, inciso 1º da Constituição Federal. E também os crimes de responsabilidade dos ministros do STF, CNJ, CNMP, que é o Conselho Nacional de Ministério Público, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, que é o 52, inciso 2º da Constituição Federal. Também não se aplica a competência do Código Processual Penal quando houver crime militar, quando for inerente à justiça militar. Antigamente, havia separação, né, dos processos, mesmo que fosse crime comum com a justiça militar, havia separação. Hoje, isso é tudo arrastado para a justiça militar, quando for crime cometido por militar. Foi uma alteração recente, inclusive, em 2017. No inciso 4º, ele menciona, até uma curiosidade aqui, que muitos alunos ficam perdidos quanto a esse inciso, é que no inciso 4º, ele fala do Tribunal Especial, que se refere ainda da Constituição de 37. E esse Tribunal Especial, que se refere ao inciso 4º do artigo 1º, ele é da Constituição de 37 e foi extinto. Então, não se aplica esse inciso 4º, bem como não se aplica o inciso 5º, que se refere aos crimes da lei da imprensa. A lei da imprensa, ela foi declarada não recepcionada pela DPF 130 do Distrito Federal. Então, a lei da imprensa, ela não é mais recepcionada, então não tem mais a sua aplicabilidade. Lembrando que a não recepção se refere a leis que são anteriores à Constituição Federal, então, por isso ela não foi recepcionada, e a lei da imprensa, ela é anterior à Constituição de 88. Coloquei uma atenção para vocês aí, sobre que, diferente do que ocorre no direito penal, o CPP não se faz menção à extraterritorialidade. É isso que eu faço em sala de aula, essa diferenciação. Por quê? Olha só. No direito penal, existe a aplicação da lei penal material, que é tipificada nas leis extravagantes, no Código Penal. A tipificação está contida no direito penal. E ali no direito penal existe o princípio da extraterritorialidade. Ou seja, ainda que um crime seja cometido fora do país, será aplicada a lei penal.
Agora, no processo penal, a aplicação processual não segue essa extraterritorialidade do direito penal. Então, não confundam. Às vezes, na cabeça do aluno, vocês fazem essa confusão, né? Em que sentido? Ah, então, se houve a extensão da lei penal para a aplicação da extraterritorialidade, então, lá no porto, que for a pessoa que cometeu o crime no porto, que ela for de um país estrangeiro, também será aplicada a lei penal lá. Será a extensão da jurisdição penal brasileira, quanto à competência do processo penal. Então, não existe isso. O Código de Processo Penal, o princípio da territorialidade, é aplicado no território brasileiro. É a jurisdição brasileira, o que ela quer dizer? Olha, aqui, nesse quadrado brasileiro, quem manda é a competência do Código de Processo Penal. É diferente do direito penal, que pode ser aplicado fora do país. E aí, tem uma observação também, que parte da doutrina, e tem outros também que se referem a isso, mas eu trouxe o Tourinho Filho, que entende que poderia aplicar uma extraterritorialidade do Código Penal, Código de Processo Penal, quando ocorrer um território nullus. O que é território nullus? É o território sem bandeira, né, que ninguém é dono, né, existe uma área no mundo em que não existe uma soberania de algum país, quando o território estrangeiro concordar na aplicação do Código de Processo Penal, ou seja, suponhamos que um país esteja sob intervenção, e aí ele julga que o Brasil tem um Código de Processo Penal que seria interessante a aplicação, e aí ele pode aceitar a lei brasileira para aplicação, e aí a jurisdição brasileira pode aceitar, num acordo lá entre os países, a aplicação do julgamento dos casos naquele território estrangeiro. E, numa outra situação que pode ocorrer a aplicação do Código de Processo Penal fora do Brasil, seria em territórios ocupados em tempos de guerra. Antigamente eu lia essa situação e ficava imaginando assim, Brasil entrar em guerra? Impossível. Da mesma forma também que há tempos atrás eu jamais imaginei que poderia ocorrer uma situação igual essa pandemia. Então, a gente tem que guardar essas exceções e imaginar que hoje tudo é possível. Então, é possível, sim, ocorrer uma situação de guerra, então poderia ser aplicado o Código de Processo Penal. Então, o artigo 1º, basicamente é isso. O mais importante que vocês têm que guardar é exatamente essas ressalvas e essas observações que eu coloquei nos slides aí sobre agentes consulares, a questão da extraterritorialidade e algumas observações da parte doutrinária. Vamos entrar, então, para o artigo 2º. Igual eu disse para vocês aqui, a fila anda e a gente tem que ser um curso de revisão mesmo. Qualquer coisa vocês podem perguntar aí nos comentários ou então nas redes sociais que vocês serão respondidos por mim aí, tá bom? Falando nisso, eu quero já divulgar para vocês aí que eu estou falando várias dicas nas minhas redes sociais, então me sigam lá para vocês ficarem por dentro aí das últimas alterações e das dicas de processo penal. Sigamos. O artigo 2º, ele coloca o seguinte, que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, e aí vocês repararam que eu venho destacando alguns verbos, algumas palavras dentro dos artigos, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Com certeza também, vocês já têm uma noção, já ouviram falar desse artigo, que é a consagração do Tempus Regit Actum. O que quer significar esse artigo? É a aplicação imediata, é o efeito imediato da alteração legislativa inerente ao processo penal. Então, o que é? Tem uma linha do tempo, alterou a legislação do Código de Processo Penal, altera também, imediatamente, todo o ordenamento jurídico no que se refere
ao processo penal. Essa é a regra. O que ela diz também? Que os atos processuais realizados são válidos. Ainda que, ou seja, realizado implica já finalizado a sua concretização. Porque se tiver em andamento, ele não foi realizado. Então, quer dizer que eu posso seguir o trâmite da lei nova. Aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui sobre uma regra que é aplicada imediatamente. Suponhamos que exista alguma alteração das regras de citação. As citações que foram realizadas num processo que tenha, por exemplo, vários réus. Então, você tinha lá que citar 10 réus. Durante essas citações, você citou 8 réus. Essas citações realizadas pela lei anterior são válidas. Porém, se houver uma alteração da regra ulterior durante esse procedimento de citação, as novas regras de citação serão aplicadas pela nova lei. Então, as duas pessoas, no meu caso hipotético aqui, que eu citei, elas serão citadas pela regra da nova lei. Aqui, nessa regra procedimental, não segue a regra do direito penal. Independente dessa nova regra da citação ser benéfica ou maléfica para o investigado, para o acusado, ela não tem importância. Será aplicada imediatamente. Nós temos doutrinadores que pensam diferentes. Temos doutrinadores que pensam diferente. Por exemplo, o professor Aurí Lopes Júnior. Ele pensa que, ainda que não tenha implicância de direito material, as regras de direito processual devem seguir a retroatividade benéfica, ou seja, ainda que sejam regras de citação, por exemplo, e sejam benéficas, devem retroagir. Mas o professor Aurí Lopes, ele é minoritário nesse pensamento, e quando as regras do processo penal forem literalmente processuais, elas aplicam-se desde logo. Então, rege o tempus regit actum. Agora, o que é importante vocês guardarem aqui? Esse entendimento da aplicação imediata, ele se altera quando a lei for mista, que é denominada também como híbrida. O que é uma lei mista? Uma lei híbrida? É aquela lei, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que tem conteúdo de processo penal, mas também tem conteúdo de direito penal. Segundo o STF, deve aplicar o aspecto da lei material, no caso de uma lei mista. Ou seja, se essa lei, que tem conteúdo híbrido, que tem conteúdo de direito penal e de processo penal, se ela for uma lei mista, deve-se aplicar, então, a retroatividade benéfica. Ainda que os atos já praticados tenham sido realizados, eles são considerados válidos, mas se eles ainda não foram praticados, ele retroage, ainda que eles estejam em andamento. Se for mais benéfico, aplica a retroatividade benéfica. E tem essa diferença. Por quê? Não existe uma anulação dos atos já realizados. Eles são considerados válidos. Os atos realizados são considerados válidos. Mas os em andamento, opera-se a nova lei também. Ok? Coloquei uma súmula aí do STJ, que é uma súmula muito interessante, onde diz que é cabível a aplicação retroativa da lei de drogas, né, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da lei anterior da lei de drogas, sendo vedada a combinação de leis, né. Isso foi um período de discussão muito grande, onde que vários juízes, né, aplicavam e parte da lei anterior e parte da lei posterior.
existia conteúdo de procedimento processual nessas leis, existem, né, porque não só o Código de Processo Penal tem conteúdo processual, mas nós temos também leis extravagantes, como a lei de drogas, que tratam de procedimentos inerentes ao processo, e aí os julgadores aplicavam parte de uma lei e parte de outra. Então, não pode haver essa combinação de leis. Aqui eu fiz um quadro para vocês. Esse quadro, ele se refere à lei processual no tempo. Depois, reputo ser interessante vocês copiarem esse quadro aí no caderno de vocês. Então, vocês dão uma pausa aí, copiem esse quadro. Ele fala da regra, né, que fala que a lei estritamente processual tem um tempus regit actum, e tem a exceção da lei mista híbrida. Então, o que ele fala? A lei estritamente processual é aquela lei que contém apenas preceitos de direito processual. Como eu disse para vocês, o exemplo, a citação. A citação, ela não tem conteúdo de direito material. A pessoa é informada de que se iniciou um processo penal contra ela. Então, não tem ali um conteúdo de matéria de defesa e assim por diante. Essa lei, ela é de aplicação imediata. Ela é de aplicação imediata. Então, ela deve seguir a aplicação do tempus regit actum. Eu vou parar aqui, por questão de tempo, a nossa gravação, para finalizar na próxima aula a continuidade da nossa aula. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte.